Fala, estudantes, beleza? Aqui quem fala é o Evandro, mais uma vez falando sobre filosofia no canal. Continuando com os livros antepassados, a iniciação da história da filosofia, dos pré-socráticos até Wittgenstein, de Danilo Marcondes. A maior crítica de Aristóteles a Platão é o seu dualismo, dito na teoria das ideias. Aristóteles ele afirma que tinha dificuldades em relação a essa ideia de dualismo, principalmente na ideia entre o mundo inteligível e o real. O dualismo platônico basicamente é centrado na relação entre o mundo inteligível e o mundo real, o que o Aristóteles vai chamar de paradoxo da relação, onde toda relação pode ser de dois tipos, interna e externa. A relação interna é uma relação entre um corpo A e um corpo B, e a interseção desses corpos gera a mesma natureza, então não dá problema. Por exemplo, corpo e a alma, quando são unidas em uma interseção, não daria problema para a ideia platônica. Já a relação externa não tem somente uma relação entre o corpo A e o corpo B. No caso, a alma e o corpo A e o elemento B não são únicos e também não criam interseções. Na verdade, existem outras subcategorias que interferem nesse dualismo. Eu poderia dizer elemento C, elemento D e assim sucessivamente. Um grande exemplo é, você pode dizer que a alma, é um elemento A e o corpo é o elemento B. Entretanto, entre a alma e o corpo existem N elementos que poderiam configurar como coisas que sobrepõem a eles, como por exemplo, a alma superior, a alma irascível, a alma apetitiva, quanto o corpo só detinha do corpo e de suas necessidades biológicas. Esse era o problema do dualismo que Aristóteles entendia sobre Platão. Caso, quando era interno, não teria problema nenhum, mas aí também não se tratava de um dualismo. Por quê? Se você tem alma e corpo, são coisas que se complementam e não se definem como lados opostos. Já na questão externa, existem muitos links que você poderia dizer que algum deles poderia ser oposto, mas não necessariamente são opostos. Partindo dessa crítica, Aristóteles cria uma ideia sobre substância individual, já que ele considerava o indivíduo como concreto, evitando assim o dualismo, baseando-se em materiais concretos. E galera, isso é muito importante para vocês entenderem, porque esse é o início do que a gente vai chamar futuramente de empirismo. Aristóteles afirma que a matéria e a forma compõem o universo, sendo a matéria o princípio da individuação e a maneira como esse indivíduo se organiza. O princípio da individuação é dito como uma ideia geral do objeto, logo, não sendo outra coisa, algo que distingue de outro objeto. Nessa lógica, Aristóteles dizia que todo objeto que era da mesma espécie teriam a mesma forma, mas os conteúdos eram diferentes, ou características diferentes. Baseado nisso, ele cria a teoria da classificação. Platão alegava que todos os seres e coisas detinham do Hades, o mundo das ideias. Aristóteles ele não acreditava nessa teoria, por mais que respeitou essa teoria até o final da vida de Platão. Então ele via que tinha que ter uma necessidade de categorizar. Ele usou 3 tipos de critérios muito importantes. O primeiro era o critério da ausência. Basicamente esse objeto existe, esse objeto tem uma origem, o critério da imutabilidade. Esse objeto vai mudar, e o critério da modalidade prática. Para que ele serve? A crítica de Aristóteles não era só com Platão. Ele era contra todos os outros anteriores a Platão, inclusive os pré-socráticos. Porque quando eles conceituavam suas doxografias ou textos esotéricos, não havia distinção, não havia distinções claras. E aí Aristóteles, vendo essa dificuldade, cria 2 tipos de parâmetros: o problema do ser e a teoria da causalidade. O problema do ser é a investigação sobre o que as coisas são, visando superar as teorias anteriores. Já a teoria da causalidade é a relação entre 2 objetos, gerando o que ele vai chamar futuramente de fenômeno. Na metafísica aristotélica, encontra-se 3 distinções adicionais a respeito sobre a elaboração teórica. A primeira é a essência e acidente. A essência é aquilo que faz com que a coisa seja o que é aquilo que subjaz. Já o acidente são características mutáveis, variáveis da coisa em si. Por exemplo, eu sou humano, então, como humano, eu sou essência. Eu sou loiro, isso pode mudar a qualquer momento.
por favor. A segunda é a necessidade de contingência. É a distinção entre o acidente e a essência. Sem isso, as coisas deixariam de ser o que são. Por exemplo, eu necessariamente sou um ser humano. Eu não posso ser um ser planta. Eu não posso ser uma pedra, mas eu posso apenas contingencialmente ser loiro. Quer dizer, eu posso mudar a minha pintura. O terceiro é o ato e a potência. Explica a mudança e a transformação. Por exemplo, eu, Evandro, sou estudante de psicologia. Então, como ato, eu sou estudante. Então, eu tenho a potência de ser um psicólogo, ok? A partir do momento que eu me torno psicólogo, eu posso me tornar uma outra coisa. Por exemplo, um professor. Então, eu posso ter a potência de ser um professor, mas eu já tenho o ato de ser psicólogo. E assim sucessivamente. Aristóteles percebe que precisava dividir a metafísica em saberes. O primeiro saber é o saber teórico, que ele vai dividir em ciência geral. Ele diria que esse saber teórico é a filosofia primeira, e ele divide ela em 4 sentidos. A primeira é a arqueologia. A arqueologia é a busca das coisas primeiras. A segunda é a ontologia, que seria a ideia do ser. A terceira é a discussão da substância, que seria a relação entre as coisas, ou o fenômeno. E a quarta é a teologia, que é a ideia de Deus. Dentro do saber teórico, ele fala também sobre a ciência natural. E aí ele já divide em física e astronomia, que é o estudo do movimento, tanto do corpo físico, das coisas, quanto dos astros. As ciências biológicas, que não era falado como ciências biológicas na época, mas era o estudo do sentido era o sentido da vida biológica, que é o estudo do ser vivo. E a psicologia, que é o estudo do ser inteligível. O segundo saber é o saber prático. E aí ele já inclui a ética e a política. A ética é o estudo da virtude. E segundo o próprio Aristóteles, nosso objetivo é tornar-nos homens bons, ou alcançar o grau mais elevado do bem humano. Este bem é a felicidade, e a felicidade consiste na atividade da alma de acordo com a virtude. Esse bem é a felicidade. Logo, se você quer ser uma pessoa ética, você tem que ser uma pessoa feliz em todos os âmbitos sociais. Já a política, e é que é super interessante porque você vai perceber que a política é muito maior do que essa política que a gente fala hoje. Ele dita que o homem é um animal político. A política é articulada com a ética, na medida que ela examina os contextos entre o homem virtuoso e os outros, ou seja, na sua vida social. Nós somos sempre políticos. O último saber é o saber produtivo. Ele inclui os estudos da estética, das artes produtivas e criativas. A lógica, ou análise, é um saber instrumental, de importância mais metodológica do que de ciência e conhecimento. Para analisar o conhecimento, Aristóteles visa, por exemplo, sensação, que seria os sentidos, a memória, que seria a classificação aristotélica para as coisas, a experiência, que seria a substância individual, a arte ou técnica, que seria o saber produtivo sobre essa experiência, que seria o saber produtivo sobre o objeto, e por último a teoria, a ciência, que seria o conhecimento e a forma como pode ser passado para o outro. Bom, galera, eu termino aqui mais um vídeo. Na fanpage do Facebook, eu falei agora sobre Sense8, que é a série do Netflix, agora está na 2ª temporada, vocês podem dar uma olhada lá. Vai falar sobre o sentimento, sobre essa sensação que as pessoas acreditam ter com os outros. Fala muito sobre empatia, instrumento da abordagem existencial humanista, tá? De Carl Rogers. Se vocês quiserem saber um pouco mais, vocês podem dar uma procurada em informações sobre Carl Rogers, que é muito interessante, vale muito a pena dar a leitura. Então, até a próxima.